Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É uma alegria poder estar aqui com você todas as manhãs. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nesse dia de hoje, assim como em todos os outros, que venha o teu reino, o teu governo sobre o nosso dia, sobre as nossas decisões. Nos ajude, Pai, a vencermos os nossos desafios desse dia. E em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável. Assim na terra como é no céu. Abraço os meus irmãos nesta manhã. Que o Senhor que sonda os corações possa trazer para eles nesta manhã uma palavra, um direcionamento vindo diretamente do seu coração. E eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida deles. Se tiver da minha parte algum gesto, alguma palavra que forem equivocados, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Que bom ter você aqui. Marina, bom dia, obrigada. Oi, Zefinha. Bom dia, Lurdinha, minha parceirinha de academia. Obrigada. Nelson, Kleber, amigo querido, muito obrigada. Oi, Beth. Bom dia, querida. Eliane, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Aqui também temos Maria de Lourdes. Que bom, querida, de novo aqui comigo. Obrigada. Sua presença me deixa muito feliz. Carla, obrigada pela presença. Ai, meu Deus. Eu tô querendo passar aqui e acabou mudando a tela. Oi, Érica, bom dia. Ai, apareceu um número grande, não consigo ler. Dorisvaldo, bom dia. Lília, Laura, bom dia. Flor, obrigada pela presença. Oi, Di, seja bem-vinda. Hoje, todos os dias, na madrugada, eu e meu irmão, a gente troca emojizinho de oração, orando um pelo outro, orando pelas outras pessoas. E sempre ele me manda um versículo, meu irmão, o pastor Daniel. E hoje ele mandou um que Deus falou muito ao meu coração na madrugada. E assim que eu acordei para estudar para a live, eu usei ele como base para estudar. Está em Daniel 2:21, diz assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. A palavra que veio ao meu coração, que eu quero dividir com você hoje é: não é porque você não pode mudar que não pode ser mudado. Vou falar novamente. Não é porque você não pode mudar que Deus não possa mudar. Essa é a frase melhor. Porque muitas vezes nós não podemos mudar algumas coisas. Tem coisas que a gente não consegue mudar e a gente acha que não tem jeito. Então não é porque você não pode mudar que Deus não pode mudar, que não possa ser mudado, porque Deus pode mudar todas as coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito conformada. Se você me vê de longe, você vai... De longe, tá, gente? Porque de perto você vai ver os defeitos. Mas quem vê, diz que de longe todo mundo é bom, né? Todo mundo é perfeito. Se você me olhar de longe, você vai ver uma pessoa muito grata. Eu sou uma pessoa muito grata. E eu reconheço isso. Não estou reconhecendo com orgulho, não. Eu tenho muita facilidade para agradecer. Eu tenho facilidade para perdoar. Eu tenho facilidade para aceitar as coisas. E se você olhar de longe isso, parece uma coisa boa. Aí você fala: Fernanda, não parece não. É uma coisa boa. Uma pessoa ser grata, uma pessoa que libera perdão rápido. Mas eu queria só trazer para você uma perspectiva diferente de alguém que é vista como uma pessoa boazinha. Uma pessoa boazinha. Eu sempre fui uma pessoa muito boazinha, sempre procurei fazer tudo certinho, tudo direitinho. Mas Fernanda, não tem nada de ruim nisso. Eu concordo com você. Só que se você me olhar mais de perto, você vai entender que eu ser boazinha, o fato de eu a vida toda querer ser alguém boazinho, na verdade é uma forma de controlar as coisas.
das pessoas me amarem, me aceitarem, não falarem mal de mim, todo mundo gostar de mim. Não existe isso, não existe unanimidade. E, na verdade, muitas vezes, às vezes a gente quer ser boazinha para salvar as pessoas, ajudar. Isso é muito bom visto de longe, mas se você for ver, é algo que você quer ter o controle. Você quer ser boazinha para quê? Para que as pessoas te amem, para que as pessoas te aceitem. Porque você não quer ser rejeitado por ninguém, você não quer ser excluído por ninguém. Então você se torna alguém muito boazinha, alguém que ajuda todo mundo, fala assim para todo mundo. Mas isso prejudica você, porque rouba de você saúde, energia, que você gasta tudo de forma equivocada e errada, porque não existe ninguém que é unânime. Porque de perto, quando a pessoa vai ver você, vê que você também tem defeitos. Mas eu sempre busquei essa característica de ser boazinha, de ser uma pessoa. E aí o que acontece? Na minha vida, na minha trajetória, eu descobri que querer agradar todas as pessoas, na verdade, era uma forma de controle. Eu queria ter o controle do que as pessoas pensavam de mim e do que como as pessoas me viam. E ter o controle, você o tempo todo ter o controle da situação, você uma hora se quebra, se parte, porque é algo muito pesado. É algo muito pesado. E se você for ver alguém que é sempre bonzinho para todo mundo, por mais que eu seja uma pessoa autêntica, gosto de ser verdadeira, eu odeio mentira, se você é alguém que agrada todo mundo, de alguma forma você mente também. Porque às vezes você diz sim, mas você queria dizer não. Às vezes você diz não para algo que você gostaria de dizer sim. Na maioria das vezes a pessoa que ela é boazinha para todo mundo, ela vive dizendo não para si mesma, para obter o controle do sentimento das pessoas. E isso é pecado, e isso não faz parte da nossa alçada fazer. Por que eu estou me expondo aqui e colocando isso para vocês? Porque muitas situações que eu via que eu não tinha condições de mudar, o que eu fazia? Aceitava. Fernanda, mas isso é bom. Tem até no Alcoólicos Anônimos, fala, me ajude a aceitar aquilo que eu não posso mudar. Mas não é porque você não pode mudar que Deus não pode mudar. Nós somos tão, às vezes, arrogantes que a gente acha que uma situação ela não vai mudar, a gente acha que ela nunca vai mudar, que sempre vai ser daquela forma. Isso é uma arrogância nossa, porque você não pode mudar, mas Deus pode. Deus pode mudar. Qualquer situação, não tem nada difícil para Deus. E eu quero trazer aqui para você Elias. Lá em 1 Reis 19, até sugiro a leitura para você ler tudo, porque eu vou ler alguns trechos saltados e eu quero trazer para você. Elias estava no ápice, né? Tem um versículo que fala que antes de Jezabel começar a persegui-lo, depois que ele derrota ali os profetas de Baal, diz lá no versículo 46, do versículo 18 de 1 Reis, fala que Deus derramou poder sobre Elias. Sabe o que é derramar? É enchê-lo de um poder tão grande que ele transbordava o poder de Deus. E ele teve uma força muito grande, ele teve ali um poder muito grande de Deus sendo derramado. E às vezes nós não aceitamos que às vezes pessoas que foram usadas por Deus, um pastor, um líder, que ele venha cair, que ele venha... A gente não aceita essas coisas, o pastor mudar do dia para a noite, porque ele já recebeu um poder tão grande, porque agora ele está precisando. Então a gente às vezes, nós somos arrogantes, achando que as coisas precisam, são do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente vê. E tudo que os nossos olhos veem são apenas aparência. Alguém que às vezes um dia você foi tão fervoroso diante de Deus, um dia você vai encontrar-se fragilizado. Se você ainda não se quebrou, não se partiu, não se fragilizou, é porque ainda você está segurando o controle das coisas. E tem coisas que você não vai mudar. Voltando a mim, eu sempre fui alguém que eu estou contando para vocês, né? Muito conformada, muito agradecida. Se era uma situação que eu não podia mudar, eu aceitava. Isso é bonito. Mas o meu aceitar era para obter controle das coisas, porque eu não queria me ferir, não queria me machucar, então eu aceitava. Só que esse meu aceitar, tanto aceitar,
e me conformar com o que eu não podia ter, com o que eu não podia ser, que eu me conformava e essa conformação é assim que fala, estar conformado e aceitar tudo na minha vida que eu não podia mudar. Quem via de fora falava, Fernanda é uma pessoa agradecida, né? Ela é grata por tudo. Só que isso me levou para um lugar de apatia. E a apatia, ela é irmã da falta de fé. Deixa eu falar de novo. Quando você está num lugar de apatia, onde você aceita tudo, sem questionar mais nada, sem ter esperança, é um lugar sem esperança a apatia. Olha só, de alguém boazinha, que gostava de agradar todas as pessoas, de alguém grata, que não pode mudar, então ela agradece, de alguém que libera perdão para todo mundo, para quê? Rapidamente, para não ter problema, para não ter dificuldade, para... As minhas motivações me levaram para um lugar de apatia. E esse lugar de apatia, ela fica de mãos dadas com a falta de fé. Eu não posso mudar mesmo a situação, mas Deus pode. Deus pode. Quando você diz que não pode mudar, eu vou aceitar, porque isso não tem como mudar. Isso é arrogância da nossa parte. Porque nós não podemos mudar, mas não quer dizer que a situação não vai poder mudar, que as coisas não podem mudar. Porque o Criador de todas as coisas é Criador, Ele traz à existência o impossível e faz possível o impossível. Lá em Lucas 1:37, o anjo falou para Maria, falou assim, olha, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E quando você vai olhar para a vida de Elias, Elias foi derramado o poder do alto, ele teve ali uma experiência incrível com Deus. E às vezes você olha e fala assim, se eu tivesse tido a experiência incrível que Elias teve, eu não ia entrar numa depressão, gente, eu ia sair de lá louvando e adorando. Só que Elias, ele olhou para aquela situação de ameaça que Jezabel falou assim, olha que todos os deuses me matem, acabem com a minha vida se até amanhã Elias não estiver morto. Quando isso chegou no ouvido de Elias, ele teve medo. Ele teve medo e ele fugiu com medo de morrer. Só que Elias estava numa situação tão grande de sofrimento que ele não via solução. Ele não via solução. E ele entrou num lugar de apatia, falando, não tem jeito. A Jezabel vai me pegar mesmo, vai me matar, vai fazer horrores comigo, vai me picar em pedacinho. E Elias ficou deprimido. E ele entrou ali naquele lugar de depressão muito grande. E aí ele, no versículo 4 de 1 Reis 19, ele fala assim, Senhor, pode me levar, eu não sou melhor que meus pais, eu não quero mais viver, eu não quero viver dessa forma. O Senhor pode me levar, eu prefiro morrer. Porque ele não via. Ele olhou a impossibilidade dele, ele mediu Deus pela régua dele. Eu estou impossibilitada de sair dessa situação. Deus também não pode fazer nada. Não é porque você não pode fazer nada que Deus não possa fazer. Você não pode mudar essa situação, mas Deus pode mudar. E se você for ler esse capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo 4, você vai ver que no versículo 5 ele deitou e dormiu, fugindo ali daquela realidade. Mas nesse mesmo texto o anjo chega para ele e fala assim, Elias, levanta e come. No versículo 7 ele levantou, comeu e voltou a deitar de novo. No versículo 7 o anjo fala com ele novamente, fala, Elias, levanta, come. Só que aí o anjo fala uma coisa, tem um caminho para você andar. Não acabou para você, não. Você não pode mudar essa situação, mas Deus está trabalhando nessa situação. Então o anjo, além de mandar ele comer e beber, mostrou para ele um direcionamento, um caminho. Quando Elias viu esse caminho, ele levantou, obedeceu o anjo e começou a caminhar. E fala que ele chegou no Monte Horebe, significa monte de Deus. Mas ele encontrou uma caverna. Lá no versículo 9
10, fala que ele entrou na caverna de novo. Ele entrou na caverna. E aí Deus falou assim, mas o que você está fazendo daqui, Elias? Eu gosto muito desse texto, quando Deus fala assim para ele, o que você está fazendo aqui? O anjo não fala para ele assim, o que você está fazendo aí nessa caverna? Fala assim, o que você está fazendo aqui? Eu gosto muito desse texto, que fala, essa palavrinha para mim diz muito. Lá Moisés falou, quando ele disse para Moisés, eu irei adiante de ti. Eu irei na sua frente. Deus sempre está na nossa frente, preparando o lugar que a gente vai passar. Deus conhecia o coração de Elias, sabia que ele ia desistir de novo. E Elias, quando viu a caverna, a primeira coisa que ele pensou foi desistir de novo. Eu não posso mudar, não tem jeito, então o que não dá para mudar, o que não tem remédio, remediado está. Isso é um dito popular, não é? O que não tem remédio, remediado está. Então, deixa pra lá, não vou poder mudar. E o anjo falou, mas o que você tá fazendo aqui? Então, antes de Elias chegar, Deus já tinha chegado na caverna para esperar ele. O que você tá fazendo aqui? Bora, eu tenho um caminho para você. Eu tenho um processo para você viver. E o que Elias fala, gente? Se você for no versículo 18, é muito bom esse versículo. No versículo, cadê aqui? No versículo 11. Ai, gente, perdão aqui. Tenha paciência, só um pouquinho aqui. Tá. No versículo 10, ele fala assim, Deus, lá na caverna, discutindo com Deus, Deus falando, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Não tem ninguém comigo. Eu tô solitário. Ele falou assim, olha, eu fiquei solitário. Restou somente eu. E agora eles estão querendo acabar comigo. Deus falou, não sobrou só você. No versículo 18, fala assim, olha, existem 7 mil israelitas fiéis a mim. Não é só você. Não sobrou só você. Tem 7 mil que não se dobraram a Baal. O nosso maior problema é que às vezes a gente olha para o nosso sofrimento e acredita que nós estamos sofrendo sozinhos, que só nós sofremos. A dor que você enfrenta, todo mundo que está perto de você enfrenta junto. Então, enquanto você não levanta e não supera, e não sai, não prossegue, todo mundo que está perto de você, seus filhos, seus pais, seu cônjuge, sofre junto. Eu já disse para vocês aqui que eu tive 6 lutos em 5 anos. O luto não foi só meu. Meus irmãos passaram também. Meus filhos. Minha família enfrentou esses lutos. Não foi só eu que passei. Porque quando eu digo eu passei por vários lutos, eu não passei sozinha. Cada um dos meus irmãos, dos meus primos, parentes, meus filhos. Eu já conversei com uma mulher que ela falou assim, ninguém tem um sofrimento maior do que o meu. Eu achei tão arrogante da parte dela. Porque para começo de conversa, se ela tem esse sofrimento grande, os filhos dela também tinham. Estavam pagando aquela conta. Então, muitas vezes você não quer sair desse lugar, aceitou a situação, porque você acha que não tem jeito. Quando você diz dessa forma e desiste como Elias desistiu, você fica no lugar de muito orgulho e arrogância. Porque você acha que porque você não pode mudar, Deus não tem poder suficiente para mudar. Isso é arrogante da nossa parte. E Ele pode mudar todas as estações. Porque Deus tem o poder até de colocar limite nas águas, limite nas ondas. Ele diz para a onda, até aqui que você vem, não vai passar daqui. Lá em Jeremias 5, o versículo 22, diz assim, olha, eu fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não podem avançá-lo. Claro, existem os tsunamis da vida, mas a gente está falando de um padrão. Deus coloca limite nas coisas.
Sabe, Marta, quando Jesus estava dizendo que Lázaro iria ressuscitar, ela falou, eu sei, eu já sei, estou conformada, Jesus. Eu já conformei, eu já aceitei a morte do meu irmão. Eu já sei que o dia que ele vai ressuscitar vai ser no último dia. João 11, de 24 a 27, vai ler lá essa história de Marta e Maria, que é a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus disse para ela, olha, Marta, Lázaro vai voltar a viver. Ela falou, não, eu sei, eu já aceitei. Mas Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Sou eu que sou a vida, eu sou a ressurreição. Ele vai ressuscitar agora. Lázaro, vem para fora. E sabe, teve um outro momento, em Mateus 26, 39, que Jesus sabia que Deus podia mudar aquela situação. Ele estava no monte, orando, angustiado, falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que ninguém poderia mudar aquela situação. Mas se Deus quisesse mudar aquela situação, ele mudaria. Mas por que Deus não mudou? Por que Deus não poupou o próprio filho de algo tão terrível? Derramar a vida dele na cruz do Calvário. Porque o propósito que Deus tinha sobre Jesus era um propósito maior. Não era o propósito de se ver livre de uma morte. Era o propósito de buscar vitória sobre aquela morte. Era o propósito de ter poder sobre vida e morte. Então Jesus precisaria morrer para vencer a morte. Porque se Deus tivesse tirado o cálice de Jesus, ele não teria arrancado as chaves da mão do nosso maior inimigo, que é Satanás, do inferno. E dar liberdade da alma das pessoas que precisam ser resgatadas de sua morte. Então ele precisou vencer a morte. Então Jesus sabia que aquela situação só poderia ser mudada por Deus. O próprio Cristo. E por que você está nessa situação? Você se conformou, está aceitando que não tem como mudar. Não existe mais saída, você está desistindo como Elias desistiu. O próprio Filho de Deus, o próprio Cristo o consultou, perguntou para ele, você ainda não crê que Deus pode mudar essa situação? Você fala, não tem jeito mais. Deixa eu te falar, Elias desistiu, olhou para a dor dele e achou que ele era o único que estava sofrendo. Deus falou, olha, tem 7.000 sofrendo como você está sofrendo. Estão sendo perseguidos também. 7.000. Tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, não desmaieis nas vossas aflições, porque sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pelo mundo. Às vezes você se fechou aí nesse lugar de dor, de tristeza, de apatia. Não, eu agradeço a Deus tudo que eu passo. Eu sou uma pessoa grata. Não tem como melhorar, então eu aceito. Opa! Você não pode melhorar. Você não tem poder de mudar a situação. Mas não coloca limites no poder de Deus. A sua vida, a sua história, a sua estação pode mudar. E não pense que você está sofrendo sozinho. Se você é alguém que está em profunda depressão, em profunda angústia, saiba que é um sofrimento que está sendo trazido não só para você. Seus filhos estão sofrendo. Seus colegas de trabalho estão sofrendo por causa da sua dor. É que a vida deles, eles não param porque você está sofrendo. Eles têm que continuar, eles têm o BO deles para resolverem também. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Não é, essa é a frase para você hoje, não é porque você não pode mudar uma situação que ela não pode ser mudada por Deus. Daniel 2:21. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento. Talvez você, como Elias, vai tomar algumas decisões na direção que Deus vai orientar seu coração. E nesse meio de caminho, você vai desistir algumas vezes. Mas continue olhando para o seu Salvador. Ele pode mudar as estações.
Você olha para a sua vida. Eu teve um tempo na minha vida que eu olhei e falei assim, Senhor, é sério? Eu vou ficar a vida toda aqui nesse lugar? Porque eu olhava e não via que eu não podia fazer. Mas o meu coração se encheu de fé, porque Deus ouviu essa minha oração. Eu olhei e falei, vai ser assim, desse jeito. Porque se o Senhor pode fazer algo, eu vou esperar que o Senhor faça. E Ele fez. E Ele está fazendo. E Ele tem feito. Então enche o seu coração da presença santa do Espírito Santo de Deus e recebe hoje um novo entendimento sobre que você precisa ser grato, sim. Você precisa aceitar as coisas que você não pode mudar, mas com um outro entendimento. De que você não pode mudar, mas Deus pode. Deus pode. Se Ele não mudar a situação, assim como Ele não mudou a situação de Jesus, Ele não afastou o cálice, é porque tem uma vitória. Tem um plano superior ao que você está pedindo, que Ele vai colocar nas suas mãos. Jesus estava pedindo para afastar aquele cálice, se fosse possível. Ele falou, mas eu quero a tua vontade. Se o Senhor não mudar, é porque eu sei que a sua vontade é perfeita, é boa e é agradável. Deus não tirou aquele cálice de Jesus, porque Ele colocou nas mãos de Jesus a chave da vida e da morte. Porque Ele venceu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, esse seu processo, esse caminho que você tem esperança. Porque Ele venceu a morte. Não tem aquele ditado que fala assim, a única coisa que não tem jeito é a morte? Então, às vezes, os seus sonhos morreram, suas perspectivas todas acabaram, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele tem poder sobre a morte. Então, não fique apático. A apatia, ela dá as mãos para a incredulidade. Porque você olha e pensa, eu não tenho mais jeito, eu estou sozinho. Não é, você não está sozinho. Quando você tem um sofrimento na sua vida, todas as pessoas que estão perto de você pagam esse preço junto. E ficam ali lutando para ver se você reage. Sofrendo junto com você. Só que você não consegue enxergar o sofrimento dessas pessoas que estão perto de você. Porque você é egoísta. Está olhando só para o seu problema. E o problema ele não é só seu, ele atinge todo mundo que está perto de você. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, o que você está fazendo aqui, Elias? Volta para a vida. Tem um caminho longo, um processo longo, que eu quero que você caminhe. E toda situação que você não pode mudar, eu posso, assim diz o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que tem o poder de colocar limites no mar, como eu li para vocês aqui. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, perdoa, Senhor, por todas as vezes que ficamos no lugar de apatia, conformados com a nossa vida, a nossa história, mas nos apressando em nos conformar e mostrar uma gratidão simplesmente por desistir, por achar que não temos saída. Nos perdoe, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que é derramado sobre nós. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, tira as escamas dos nossos olhos, nos faz enxergar e ver que o que não podemos mudar, nós podemos aquietar a nossa alma, que o Senhor tem o poder de mudar e de transformar. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Sobre qualquer doença que você tenha no corpo, ou qualquer enfermidade que você tenha na alma. Seja liberto agora, seja curado em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.